Luderov, após sua reflexão oriunda de ditos populares de sua terra, voltou a imaginar o que fazer com aquele povo. Durante a noite cogitou relatar a verdade. Quem realmente adquirirá a fórmula era Mantica, mas isso seria descartado imediatamente, com a morte sendo seu destino. Decidiu manter a farsa. Estava disposto a continuar a fazer as curas com a poção mágica. Pediria para os seus que não houvesse outro caso estranho que não pudesse orientar. Desse modo, foi levado à tribo zumbi interrogado de que maneira se fazia poção e, estranhamente, alertou Tika que, caso ele sofresse alguma agressão, todo o efeito da fórmula passaria, pois ele tinha o poder de desfazer o efeito da medicação. Como pode passar o efeito? Perguntou Tika. Se eu não estiver por perto, toda a medicação desaparecerá do corpo de vocês. Isso nunca ouvi falar, rebateu o chefe zumbi. Claro, não percebe que com minhas energias sou um verdadeiro elo com a fórmula? Está certo, veremos a verdade. Mandarei 2 guerreiros se distanciarem de você e permanecerem 10 dias longe e veremos o que vai acontecer. Por esta Luderov não esperava. Eles deixariam os guerreiros longe e, na volta, provavelmente seriam os mesmos. Na manhã seguinte, Luderov viu partir os 2 guerreiros zumbis, completamente sem alterações em direção aos túneis, para passarem os dias a meditar. Tomaram o rumo e sumiram. Em seguida Tika determinou que eu ficasse recolhido numa tenda, sem contato com ninguém, em puro isolamento. Me deixe olhar a luz do sol, suplicou Luderov. Não insista, esperaremos 10 noites até retornarem, depois veremos os efeitos. Não tardou e Luderov entrou em desespero, suplicando aos espíritos anciãos que tanto agradaram o povo zumbi, para que o ajudassem também. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. No 8º dia, eis que surgiu sorrateiramente um enviado da tribo de Orames, trazendo notícias de que, após vários dias, chegaram à conclusão de que eu havia sido sequestrado. Pedi para ele levar notícias minhas e avisar que estava em desespero para ser libertado. O guerreiro retornou para a tribo, avisando os anciãos dos fatos ocorridos. Todos revelaram o desejo de resgatá-lo, mas foram barrados pela opinião do pajé, que alertou que os zumbis nunca o entregariam. Só restou aos anciãos pedir para Mantica fazer preces aos deuses para que Luderov sofresse o menos possível. 2 luas se passaram e, para a surpresa de todos, os guerreiros retornaram com aspecto pior do que antes. Todos da tribo se ajoelharam e pediram para aquele deus, pajé, que trouxesse todas as forças em comunhão para que a cura do povo fosse eterna. Assim Luderov, sem saber o porquê, sobreviveu ao teste, e Tika implorou para que ele fizesse a cura aos seus 2 guerreiros. A Mantica já sabia o motivo da falta de duração que a fórmula apresentava. 40. A revelação. Durante o inverno rigoroso que se abateu naquelas planícies isoladas, mas próximas do vulcão Vesúvio, lotes de terras viraram puro gelo e todos os animais que sobreviviam na superfície daquele solo foram se abrigar em túneis cavados por eles, rico em minerais, com alguma lama. Luderov ainda achava que realmente tinha poderes mágicos, já que Tika não parava de elogiá-lo e bajulá-lo. Certa manhã muito fria, após os afazeres normais a que a tribo se submetia no inverno, Tika ordenou para que seus guerreiros localizem o povo que Orames comandava, junto com o grupo de anciãos. Esperava que seus rivais estivessem passando por maus momentos com toda aquela neve que não parava de cair. Passaram-se alguns dias e seus guerreiros retornaram com a informação de que o povo de Orames tinha se deslocado para o interior dos túneis, deixando as terras cedidas para ocupar um ambiente mais propício para eles. Surpreendeu-se com a informação, já que haviam pedido, veementemente, pela ocupação das terras. Passou a conjecturar sobre Luderov. Como aquele homem branco, que sequer falava a língua dos deuses,
era capaz de manter a ação da fórmula mágica. Será que ele tinha algum poder desconhecido? Eis a questão a revelar. Em idos antigos, Luderov fora Pôncio Pilatos e seus julgamentos afetaram meia dúzia de tutelados além de milhares de desafetos. Na época de Cristo, foi responsável, em parte, pelo destino do Mestre Jesus. Em sua atitude egoísta e solitária, condenou nosso enviado para a cruz, deixando os judeus, seus desafetos, tomarem posição favorável para ditar a sua morte. Eis, meus amigos, como o destino no pós-morte resolveu a questão. Como naquela época nossos protagonistas viviam quase que, exclusivamente, para os prazeres da carne, nosso personagem não se furtou de aproveitar ao máximo tudo que o mundo poderia oferecer, como o poder, a idolatria, a vingança, os vícios, e todos os tipos de prazer que poderia se imaginar. Ao sair da vestimenta física, foi acolhido pelo próprio Jesus, que em ato de sublime bondade, o levou para ser tratado por uma equipe espiritual da mais elevada relevância perante o Mestre. O objetivo seria tratá-lo e educá-lo para novas reencarnações e dentre elas, a de Luderov, homem com desenvoltura e senso de honradez, já talhado por outras encarnações anteriores. Tinha certa afeição do Mestre, pois a justiça divina não deixa seus homens em desamparo, principalmente, os do tipo de Pilatos, que mais necessitavam de amparo espiritual. Foram diversas reencarnações até chegar a tal estágio. É certo que a história se renova, mas, desta vez, nosso personagem encontra-se em posição semelhante à de Jesus. Tinha amigos, inimigos e estava agora em cativeiro, à espera de uma sentença que poderia libertá-lo ou destruí-lo, dependia do cumprimento das suas promessas. Julgamentos de homens que não entendiam a dimensão da cura das doenças da alma e do corpo a que Luderov, supostamente, protagonizou. Este relato foi necessário, não só para dar continuidade a esta aventura, mas para revelar o passado espiritual do nosso protagonista, que ainda cheio de débitos, reuniu forças e solicitou um encontro com Jesus, pedindo, exultante, que uma oportunidade de reencarne fosse concedida para que ele mais rápido alcançasse as esferas reconfortadoras. Deste modo, após vários estudos do processo, ele reencontra, na esfera carnal, antigos protagonistas da história, que também em favor da evolução, são obrigados a seguir a mesma trilha. Dentre seus comandados no passado, encontrou o velho Orames, o qual era seu intercessor junto à metrópole romana e seu antigo criado, agora veio na carne de Otica, o chefe zumbi. No meio desta trama, todos os envolvidos começaram a se submeter ao aprendizado do perdão sob prova incontestável. Durante muitos séculos, nada se comentou sobre os infortúnios causados por personagens tão ríspidos e grotescos como Pilatos, já que era uma época em que a lei do mais forte sempre sobressaía. Com a vinda do nosso Mestre Jesus, as situações, desejos, esperanças começaram a tomar novo rumo, inclusive para todos os participantes da nova era. Não houve escapatória da interferência divina do amigo e seus relatos da vida após a morte trouxeram alento aos povos que já tinham perdido a esperança por uma vida melhor. Foram necessários vários séculos de mortes, desavenças e destruição para que o povo terreno começasse a apreciar a verdadeira palavra proferida por Jesus, que nada mais é que o amor a Deus e ao próximo. Deixemos nosso personagem prosseguir com sua epopeia, para que lhe relate suas aventuras neste momento difícil de sua encarnação. Dizer a verdade que a Mantica era o intérprete da fórmula, o catapultaria mais rapidamente para as vias sombrias do outro mundo. Manter a mentira, doeria seu coração e sua mente, já que ele se encontrava em estágio de superação na Terra. Bem, amigos, esta decisão não era somente da sua consciência, mas também da sua alma comprometida com o passado. Durante a manhã fria, já com os afazeres da tribo de Orames em andamento, a Mantica pediu para voltar ao local onde vira a senhora que lhe enchera a alma de esperanças em trazer a paz para seu povo.
Ficava ali na floresta em que o vale era propício para caça e coleta de frutos. Ao chegar ao local, ela iniciou seu ritual de prece e pediu para que a adorável senhora aparecesse, para que pudesse pedir informações sobre o futuro da tribo. Amantica tinha confiança naquele espírito, pois suas promessas haviam sido cumpridas pela fórmula. Ela soube neste contato que Luderov, além de estar vivo, era possuidor da mais elevada estima dela, porque seus esforços contínuos para a melhoria da sua posição não paravam de aumentar. Tinha chance de sobreviver. 41. Chegou a primavera. Amantikai não percebeu que os guerreiros mandados por Otika observavam em seu culto secreto no meio do vale, em pedidos dirigidos a dama que, esporadicamente, passou a dar comunicação. Neste momento Amantica questionou se sua tribo deveria permanecer no local ou partir para outras paragens. Sim, minha filha, deverás partir desta terra que não lhes pertence, e seguir em direção a outra civilização para que possas ter condições de melhor sobrevivência. Isto é para todo o teu povo. Deixe estas terras e segue pelos túneis até a saída próxima a um vilarejo. Lá serão acolhidos pela comunidade e passarão a fazer parte dela. Eles têm respeito por povos menos favorecidos como o de vocês e terão motivos para amá-los. Deixe seu orgulho de lado e partam no próximo verão. Vocês terão tempo suficiente para entender o que estou falando. Diga apenas que terão uma vida melhor longe destas terras. E, assim, Amantica resolveu pedir para a senhora. Como poderei encontrá-lo, Derov? Sinto afeição por ele e tenho que encontrá-lo e levá-lo conosco. Ele já fez parte de nossas vidas. Terás oportunidade de reencontrá-lo, não te aflijas, vai e segue em outra direção. Estás sendo observado e não poderás revelar teus planos. Foge, minha filha. Amantica correu em direção oposta dos guerreiros zumbis e desapareceu na densa floresta. Já era tarde para negar, os guerreiros presenciaram uma possível comunicação com o além. 2 semanas se passaram e os zumbis não paravam de festejar o início da primavera. Para isso convocaram os dançarinos da tribo que passaram a atuar como representantes do deus Primo que, para eles, fantasiavam grandes coletas e novas transformações no solo. A questão que mais intrigava Otika era a possibilidade de voltarem a ter os problemas físicos e mentais, caso aquela poção perdesse o efeito. Seus guerreiros desconfiaram que Amantica tinha poderes de conversar com seus deuses, mas devido à crença de que aquilo só era possível através dos homens, deixou de lado qualquer pensamento que não fosse de acordo com a sua crença. No meio de um batuque, surgiu a representação de um guerreiro, fazendo as vezes de Deus Sol, outro de Deus Terra. Todos na mesma sintonia. Enquanto isso, Amantica e seu povo saudavam todos os benefícios recebidos naquelas terras, cedidas pelos zumbis e acreditavam que seria um ano muito melhor que o anterior. Ela resolveu contar ao pajé, Orames e aos anciãos a respeito da sua última consulta ao espírito da senhora, revelando, finalmente, a necessidade de abandonarem as terras e seguiram caminho pelos túneis até chegarem a uma aldeia de homens brancos. Deu-se um verdadeiro conflito de opiniões neste momento, uns concordando e outros nem tanto. Acreditavam que aquilo não passaria de um alerta e não um destino a ser seguido, mas Amantica afirma que não seria bem como estavam pensando, e que, a partir daquele momento, deveriam se preparar para sair dali. Orames aqueceu e em seu pensamento preocupou-se com os seus destinos. Nada poderia fazer se por acaso outros membros não quisessem seguir a orientação dessa senhora, espírito que iniciara as orientações para Amantica. Seria, por fim, a dissipação da tribo. Isso ele não desejava, depois de tantos séculos. Amantica permaneceu em silêncio e, após um breve intervalo, expôs. Seremos torturados pelos zumbis, afirmo que se não nos prepararmos e partirmos no próximo verão, poderemos ter péssimas consequências. E aí, sim,
ter todo o nosso povo dizimado e esfacelado. Tormentosas relações se darão, esta é a previsão. A Mantica encerrou sua fala com este alerta. Não percamos tempo, preparemo-nos para uma breve estadia neste local. Ao fim da reunião, todos saíram perplexos com tal revelação, menos o pequeno Toti, filho primogênito de Luderov, com uma das mulheres da tribo. Ele já contava com 5 anos e sem a menor cerimônia, fez um pedido para sua mãe. Deixa eu ir com a Mantica? Deixa. A mãe olhou para o pequeno e disse. Terás chance de partir, assim que estiveres mais velho, pelo momento ficarás comigo. Quero meu pai, volta com ele mamãe, volta. Não podemos, ele sumiu, achamos que está morto ou preso, não sabemos. Com isto, o pequeno, mais entendido Toti, se preocupava com seu destino e o da sua tribo. Queria partir daquele lugar, após encontrar seu pai. Nas terras em que Luderov permanecia preso, surgiu um caso de uma criança com dores abdominais agudas, em prantos de dor, e que nada fazia melhorar. Pediram para o curandeiro fazer algo, mas nada servia, até que solicitaram a presença do suposto enviado dos deuses. Luderov chegou com curiosidade no caso, mas quando viu tal quadro, se desesperou em seu íntimo, pois não sabia o que fazer naquele quadro de apendicite aguda. Rogaram para os deuses da chuva, do sol e para o espírito que comandava a floresta e nada. A criança permanecia em prantos. Luderov humildemente pediu para que Otica procurasse uma mulher na tribo de Orames, de nome Amantica, que ela saberia o que fazer. Estás louco, inquiriu Otica. Não sabes que estás preso e que mulheres não servem para nada? Luderov questionou. Preferes ver esta criança morta? Pede já para um guerreiro chamá-la e verás que ela tem poderes de curá-la. Não mintas para mim. Quem é que tem o poder? Você ou ela? Luderov pensativo, deu uma firme resposta. Ela tem o poder, mas eu tenho um que ainda não sei como dominá-lo. Mentira, gritou o chefe zumbi. Não pode ser, mulheres não são gente que pode fazer isto. Pois então verás que falo a verdade. Traga ela e poderás salvar esta criança. Otica, sem opção, solicitou que buscassem a Mantica. 42. Novas revelações. Depois de muito pensar, o chefe zumbi decidiu mandar um grupo de guerreiros atrás da mulher com poderes mágicos. Deveriam primeiro convidá-la a ir à tribo, para tratar a criança. Caso não aceitasse, seria simplesmente levada à força, à custa de agressão a quem se opusesse à sua ordem. 6 guerreiros bem armados se deslocaram pela floresta à procura de Amantica. Chegando à tribo, localizaram-na próximo à sua tenda. Estava aguardando-os, como se alguém tivesse alertado sobre o que estava acontecendo. O velho Orames propôs acompanhá-la, o que foi recusado pelos zumbis, alegando que ela estaria em segurança e que tão logo terminasse seu trabalho, ela retornaria à sua tribo. Ninguém acreditou, tanto que os anciãos determinaram que todos acompanhassem a Mantica. Criou-se um clima hostil entre os grupos, até que o pequeno jovem, Toti, filho de Luderov, se ofereceu para acompanhá-la. Símbolo da inocência, os guerreiros zumbis aceitaram levar também a criança, pois um código de palavra era dado com esse gesto. Os dois seguiram em direção à tribo zumbi. Ao chegarem lá, foram recebidos por Otica que, com um largo sorriso, indicou o local onde a menor contorcia-se de dor. Ao ver o quadro, a Mantica pediu aos deuses que iluminassem no tratamento da criança. Mandou localizar na floresta água de silicato, localizada em abundância naquele solo arenoso e nas matas, ricas em plantas carnívoras, que costumavam apreender pequenos animais. Teriam no seu caule a substância capaz de destruir o veneno que causara aquele quadro infeccioso. Não tardou e logo trouxeram o que ela pedira.
Aos poucos a criança tomou a poção e lentamente as dores abdominais foram cedendo, tal como Luderov havia previsto. O chefe zumbi, em alívio total, passou a crer que aquela mulher na realidade era uma enviada dos deuses, só assim poderia ter uma explicação para tudo aquilo. A Mantica, humildemente, pediu para retornar à sua tribo, o que fora prontamente aceito por Otica, com agradecimento enorme. Ao se despedirem, ela o fitou e perguntou sobre Luderov. Ele baixou a cabeça e disse que não sabe onde Luderov se encontrava. Mentiu para se proteger, pois sabia que se dissesse que ele estava preso, não conseguiria mais o apoio daquela gente que acabara de ajudá-los. Otica tinha a palavra e disse que talvez ele soubesse sobre Luderov, caso o visse nas proximidades. Que resposta dúbia, pensou a Mantica. Não poderia interrogá-lo, pois já tinha cumprido sua ida aos zumbis. Ela e Toti retornaram, para o alívio dos anciãos, que em alegria se reuniram e pensaram o quanto de improvável eles seriam despachados daquela doce terra. Enganavam-se. Os deuses não enviavam alarmes falsos, muito menos a senhora que tanto encantou a Mantica. No dia seguinte, Luderov foi obrigado a aceitar que ele seria mais um impostor, o que para o código dos zumbis significava a morte. Seu último pedido era que lhe desse uma chance de provar que falava a verdade e que teria, sim, um poder que desconhecia, que seria muito importante para os zumbis. Otica ordenou que lhe então trouxesse nova vida a uma planta que morrera por ataque de uma praga local conhecida. Otica sabia que aquilo era impossível de se realizar. Luderov reuniu todas as suas forças de pensamento. Pensou, primeiramente, em Jesus, lembrou de suas orações que mal aprendera na infância, implorou para aquela senhora que se tornou amiga dele e de Mantica, e durante meia hora rezou para o Divino Criador, que se fosse de sua vontade, o ajudasse a sair daquela situação. Na hora seguinte cai uma forte tempestade no coração das terras dos zumbis e ao final surge uma pequena folha na planta e condenada pelo fungo. Era uma nova prova que aquele homem também era protegido dos céus. Não tardaria para que Luderov novamente fosse salvo. Ele passou a acreditar nas suas orações. Nada disso seria possível sem aquelas preces, mas quem ou que o estava protegendo? A força do destino. Não acreditava mais nisso. Na aldeia de Mantica, todos se preparavam para uma nova reunião para decidir se partiriam conforme os sonhos e as comunicações dos espíritos ou permaneceriam no local, conforme observavam. Os anciãos e todos que tinham um voto participaram do pequeno conclave e ficou decidido pela partida do grupo, por unanimidade. Apesar dos bons ventos, pressentiram que aquela situação poderia rapidamente ser anulada, e voltariam a ser expulsos, como eles previram anteriormente. Decidiram fazer um plano de estoque de alimentos e bebidas para, enfim, voltar para os túneis e continuar a peregrinação rumo às terras mais propícias para desenvolverem seu povo. Luderov, por sua vez, resgatou sua confiança e credibilidade, mas fora impedido de ser libertado. Otica tinha receio de que as transformações em seu corpo voltassem, virou dependente de Luderov, a não ser que ele dissesse o que seria capaz de curá-los para sempre e não mais matá-los. Ele ainda não tinha a resposta. O que ele sabia era que em determinada fase de sua vida, estas coisas que todos diziam ser provindas dos espíritos, estavam começando a trazer-lhe coerência a esse respeito. Não sabia bem o que era aquilo. Precisava de tempo para encontrar respostas. E a senhora que a Mantica tanto falava? Será que ela também o protegia? Não tinha resposta. Para sair daquela situação talvez só com o tempo, a observação e a oração que passou a fazer diariamente. A Mantica pensava seriamente em ir discretamente à tribo zumbi tentar localizar Luderov. 43. A fuga. Luderov não esperava ser encontrado. Todas as noites,
Otka tinha cuidado de levá-lo para diferentes locais de maneira a melhor escondê-lo, dificultando a fuga ou a possível localização da sua pessoa. Durante uma dessas transferências de cativeiro, Luderov teve a brilhante ideia de forjar uma comunicação espiritual, fazendo-se passar por comunicante com os espíritos. "Estás aqui?" perguntava para o horizonte vazio. Todos os guerreiros que presenciaram a cena se confundiram e se ajoelharam em posição de veneração a algo que não sabiam do que se tratava. A farsa de Luderov deu certo. Nessa hora ele saiu correndo, enquanto os guerreiros colocavam seus rostos rente ao chão e, em poucos minutos, ele desaparecia na noite escura. Só tinha um problema. Ele também não sabia onde estava aí, portanto, teria que se deslocar sem rumo certo, nem direção precisa entre os espinhos e plantas altas daquela floresta úmida e cheia de animais peçonhentos e carnívoros. Não tardou para que fosse dado o alerta entre os zumbis e se formasse um grupo para localizar o fugitivo, que achavam, a esta altura, já ter alcançado sua tribo original. Partiram em direção próxima aos túneis, mas só encontraram os anciãos, vigilantes e meia dúzia de moradores de suas terras a realizarem tarefas antes de dormir. A Mantica interrogou um guerreiro sobre o que procuravam, mas espertamente nada revelaram. Despertaram curiosidade, nada disseram, foram em rumo da floresta próxima e desapareceram no vale. Já era tarde da noite, Luderov subiu em uma árvore e tentou conciliar as ideias e o sono. Foi então que iniciou um diálogo com um espírito que se aproximou de Luderov, aproveitou o deslocamento temporário de seu perispírito em direção a outras paragens para logo ditar-lhe os rumos que deveriam ser seguidos. "Amigo, me ouça, estou aqui na sua presença para alertá-lo que sua missão ainda não começou, que deverás voltar para tua casa e reconstituir tua família que deixaste para te embrenhar nesta aventura, que não trará paz ou harmonia na tua vida. Já fizeste uma parte da tua caminhada, não deverás deixar este povo que te acolheu nas dificuldades para trás, tampouco deixar os zumbis desconsolados. Deverás, sim, levar harmonia para estes povos sofredores, que se encontram longe da evolução da Terra, devendo ser reabilitados para um futuro melhor. Quando planavas em busca de soluções para teu problema, imploraste ao nosso Criador e a Jesus, o Mestre, para que sofresse o que ele sofreu, mas esta dádiva não lhe foi dada. Em troca foi-lhe ofertado retornar em um corpo capaz de trazer a paz e a amizade entre os povos. Aproveita esta chance que te foi dada. Retorna e ora para que tua missão seja concluída com as bênçãos dos céus. Ouvirás o ranger dos que não te querem o sucesso, mas nada contra a intenção de realizar a paz, a verdadeira, que começará no teu interior e se estenderá a todos os que te rodeiam. Retorna e ama a teu semelhante, com toda a força do teu eu, para que esta energia contagie todos os que acreditam na tua missão, que é a da fraternidade. Entende agora e vá em paz." Dito isso, aquele anjo sem asas deixou o local em que Luderov permanecera e desapareceu sem deixar vestígios. Ao acordar de súbito, Luderov recordou a necessidade de juntar os povos na fraternidade, aquela que o Mestre Jesus pregou e que por isso fora alijado deste mundo. Determinado, desceu da árvore e tomou a direção que havia intuitivamente decidido. O dia já vinha amanhecendo e seus passos se tornavam mais largos e firmes. Subiu novamente em uma copa de árvore e observou o Vesúvio ao longe. Era aquela direção que com toda a certeza tomaria. Após várias horas de caminhada, encontrou a saída do túnel e seguiu para o local da tribo de Amantica. Ao chegar, tudo virou alegria e todos vieram abraçar Luderov. Enfim, solto, o fugitivo não perdeu tempo e iniciou um diálogo com os anciãos. "Passei mal bocado, mas cheguei à conclusão que deveremos ter um acordo de paz com os zumbis. Eles acham que tenho poderes de eternizar sua cura, só que não sei como pode acontecer isso." A Mantica interveio e disse: "Luderov, tenho a fórmula,
mas ela não funciona sem sua presença. É que a senhora disse que a sua missão será cumprida à medida que nosso povo entender a paz. Revelou-me também que os espíritos responsáveis pela ativação da fórmula estão próximos a ti, portanto, ela só pode ser ativa se você estiver presente, com sua prece. É difícil de entender, mas foi o que disseram. Dito isso, Luderov se convenceu que realmente tinha algum poder, mas só para ativar a fórmula de cura. Eis a questão. Os espíritos aqui referidos são de uma pleiade especial, vindos de regiões especiais, a mando do Mestre Maior, com a finalidade de ajudar nosso recuperando a se sair bem na sua missão. Para isso, deixaram suas hordas em direção à Terra com esta finalidade. A de deixar os fluidos curadores intervirem nas forças de Luderov e naqueles povos necessitados de amor e compaixão. Esta foi a orientação dada pelos espíritos superiores, aqueles que demandaram esta missão. Luderin era o líder do grupo, que trazia entre seus companheiros a senhora Doroteia Santa Edviges, a que levou seus pensamentos em vida, ao Mestre Jesus e que aqui representa a tal aparição que a Mantica observa quando a chama. Edviges, em vida, trouxe compaixão aos necessitados, era simples e guerreira em prol dos seus amados protegidos. Não gostava de ser intitulada santa, já que de santa não tinha este privilégio, apenas de transmitir a paz e o amor de Cristo. Ficaram a analisar a proposta deste novo Luderov. 44. Em desacordo. Luderov ainda tinha dificuldade de imaginar aquela situação de que seus poderes existiam, mas eram limitados. A Mantica nada mais falou. Passou-se a definir um planejamento de como atrair o povo zumbi a se unir a eles e passarem a conviver na mais absoluta paz. Havia um porém. Otica era um guerreiro e líder, daqueles que não admitem nada, se não houver ganho total para sua tribo. Sugeriram na reunião com os anciãos, que poderia se dar a fórmula para eles, desde que em retribuição lhe concedessem para sempre todas aquelas terras que eles estavam ocupando. A Mantica lembrou que esse tipo de acordo era inaceitável, pois os zumbis não trocariam suas terras dominadas por uma simples fórmula de remédio. Luderov fez outra proposta. Deixariam as terras, como os deuses orientaram, voltariam para os túneis em direção ao seu povoado dos cristãos e todos, inclusive os zumbis, iriam com eles, pois certamente aquelas terras seriam alvo de alguma séria disputa entre povos. Houve reação contrária de todos, menos de Orames, que do alto dos seus 75 anos, já pensava de outra maneira. E ele disse: muito bem, então esta proposta seria para que todos deixássemos este belo lugar e fôssemos aventurar nas terras dos homens brancos. De certa forma isto não tem qualquer lógica, mas lembremos que nossos orientadores espirituais nos avisaram para deixar este local. A verdade é que nós estávamos ligados como um elo com o povo zumbi. Eles, de certa forma, são nossos ancestrais, já que tínhamos doenças semelhantes, em menor grau, mas parecidas com as deles, só que nosso sistema de depuração de raça minimizou todas as consequências. Seria irreal deixá-los para trás, à sua sorte, sem Luderov com a fórmula. A pergunta é: e quando Luderov morrer, o que vai acontecer com os zumbis? Certamente irão voltar a sofrer todas as consequências das dores que lhes afligem. Seremos também responsáveis por seus destinos e não poderemos deixá-los sem este amparo. Mas se este povo nos seguir, seremos responsáveis por eles e deixaremos os espíritos nos ajudarem a encontrar uma solução definitiva para seus medos. Orames sentou-se e analisou toda aquela situação. Os anciãos se entreolharam e fixaram seus esforços na solução do problema. O mais velho deles falou: muito bem, Orames, estamos de acordo. Voltaremos aos túneis e deixaremos Luderov aqui com o povo zumbi. Não temos o que fazer com ele, vista que o problema dele é desse povo renegado. Não pensem desta forma, todos somos irmãos.
Há muito tempo venho tentando dizer isto a vocês. Nós e os zumbis descendemos da mesma família. Eis a história que vou lhes contar. Há muito tempo atrás, já com certa idade, uma idosa não trouxe uma revelação. Os zumbis tiveram uma descendência grande e se espalharam por toda essa região, até atingirem nossas antigas terras. Em um dado momento, houve um cruzamento entre eles e nossos ancestrais. A partir daí nosso povo foi definitivamente marcado com o início da doença deles, que era atração por animais, tendência a erupções na pele, dores nas juntas e outros males. Como nosso povo era mais ordeiro, os mais antigos determinaram que os mais doentes voltassem a conviver com os zumbis, só permanecendo saudáveis. Assim foi feita uma certa seleção e todos os descendentes, mesmo com algum traço da doença, eram submetidos ao tratamento que os espíritos propunham. Ficamos com menos problemas de saúde, mesmo assim nos acompanharam por muito tempo até a chegada deste estrangeiro, que de certa forma tem nos ajudado a sair dos problemas. Por isso, voto em deixar os zumbis nos acompanhar. Tudo bem, falou o ancião mais antigo. E eles querem vir conosco? Esta pergunta não terá uma simples resposta. É hora de nos reunirmos com eles e expor toda a situação, inclusive da maneira como estava decidindo em sair destas terras. Durante algum tempo, todos ficaram calados e pensativos. Luderov se retirou para sua tenda, decidindo aguardar o desfecho daquela reunião. Em momentos seguintes, deu-se o veredito final. Venceu a proposta de Orames e seus discípulos. Levariam a ideia para Otica receber, conforme fora decidido. No outro dia aparece na tribo um representante de Otica, informando que se não entregasse Luderov pela paz, entrariam em guerra e não sobraria nada daquela tribo. Venho em paz, mas queremos Luderov. Não podemos entregar nosso companheiro. Peço que leve este presente para Otica e peço que ele nos deixe vê-lo. Levarei seu pedido, respondeu o guerreiro, e foi-se por dentro da vegetação. De tarde, retornou com a resposta de se encontrarem imediatamente próximo ao vale para que pudessem expor suas razões de não entregar Luderov. Desceram para o vale os anciãos e o velho Orames para dialogarem com Otica, já sedento de ódio por toda aquela situação. Irmão, nos ouça, iniciou Orames, viemos em paz revelar-lhe que temos o mesmo sangue correndo em nossas veias e... Otica o interrompe alegando. Já sabemos disso, só que nossa distância é muito grande, somos totalmente guerreiros e vocês só fazem levar as suas vidas, sem guerras ou defesa de território, portanto somos fortes e vocês fracos. Me ouça, diz Orames, temos algo em comum. Nossas tribos são as únicas que não têm lugar certo, decente para todos. Este vale é lindo, mas não tardará a ser ocupado por homens mais fortes que nós. Por isso lhe peço para se unir a nós e partir para outras paragens. Ha ha ha. Não diga, velho, este vale vai ser ocupado por outros. Quem te disse isso? Teus deuses. Neste instante surgiu a Mantica, seguida de Luderov. Sim, Otica, somos irmãos, e devemos partir. Não podemos deixá-los à sua própria sorte, temos a cura para vocês e Luderov decidiu ir conosco. Volte para nós e terás um futuro melhor. Não, respondeu Otica, nunca deixaremos nossas terras e deixe logo Luderov vir conosco. Ele não poderá nos deixar aqui. Luderov respondeu. Volte conosco, não queremos guerra, tampouco deixá-los aqui, o que significará a morte de vocês em pouco tempo. Vê como até os pássaros estão calados, eles não cantam porque estas terras serão destruídas. É questão de tempo. Luderov apelou para a observação do movimento dos animais e pássaros, que pressentem distúrbios da natureza quando estão próximos a acontecer. Mentira, gritou Otica,
Nossos animais não se enganam com inverdades, eles estão quietos por sua causa. Você os encantou com sua mágica. Você sabe que eu não tenho todo este poder. Deixe esta terra e nos siga. Em breve encontraremos outras áreas para vivermos como irmãos. Um trovão começou a ser ouvido, e perante esse aviso, todos correram com receio da natureza, menos Otika que, com sua lança em mãos, ficou a pensar em como iria capturar Luderov, agora com todo o seu povo à frente a protegê-lo. Trovoadas se seguiram. Todos correram. 45. O início do Vesúvio. Naquela manhã, ainda de frio, todos da tribo de Orames se reuniram para decidir, o quanto antes, como partir em direção a novas terras através dos túneis, sobretudo depois daquela noite, em que os zumbis foram confrontados com a nova realidade de que, ou partiriam com eles, ou ficariam à mercê da natureza, que começava a se mostrar inóspita. Até os animais que serviam para consumo começavam a escassear por fuga do local, não se entendendo este fenômeno, além do que, com Luderov longe deles, não tardaria para que a provável cura se tornasse doença novamente. Todos aprovaram a partida. No final do dia, surgiu novamente Otika e um grupo de 5 guerreiros querendo dialogar com os anciãos. Venho em paz e trago uma nova proposta para vocês, relata Otika. Diga o que queres. Falou Orames. Queremos que fiquem com todas as terras, só nos devolva o mágico Luderov. Como ousas achar que nós lhe entregaríamos Luderov? Pela simples troca de boas terras que tanto vós quereis. Já lhe dissemos, partiremos em breve momento, não queremos suas terras, queremos que venham conosco, numa simples troca pela vida. Não podemos, estamos há milênios por aqui, não podemos abandonar tudo só porque vocês desejam. Nossas caças estão retornando, isso delas terem sumido não é verdade. Como não? Rebateu Orames. Há semanas não temos carne fresca, somente uns pedaços de carne salgada para nos sustentar. Nunca houve isso, ademais, se persistir, entraremos em outras terras e resolveremos o problema. Não podemos entregá-lo Luderov, nossos deuses orientaram para deixarmos estas terras que em breve não serão boas para nós. Isto não é verdade, sempre tivemos todas as estações do ano e com ela, vem sempre a caça e a boa colheita. Sim, mas não podemos arriscar nossas informações, não poderemos deixar nosso povo morrendo. Otika se aborreceu e deu um aviso forte. Ou vocês deixam Luderov, ou vão embora com os restos dele. Daqui vocês não deixam as terras sem deixá-lo vivo ou morto. E, assim, ele se retirou com os seus guerreiros. Uma nova reunião foi feita e Orames sugeriu que todos voltassem para os túneis, porque Otika não tardaria a iniciar um ataque à tribo. As mulheres organizaram todos os utensílios para preparar alimentos e levaram bastante lenha para dentro dos túneis. Os homens arrumaram a comida e levaram os frutos que puderam colher. E então seguiram para a entrada dos túneis. Luderov acompanhou todos e Amantika levou grande quantidade de óleos para ajudar no preparo dos alimentos. Tudo ordenado como em uma retirada bem calculada. Orames nada mais comentou. Deixou seus guerreiros vigiando a entrada dos túneis e começaram a retirada pelos corredores escuros do local, levando tochas cheias de óleos para iluminar as estreitas passagens, até encontrar um grande salão a poucos metros da entrada do túnel, suficiente para abrigar seu povo, pelo menos naquela noite. Não tardou para que Otika e uma enorme quantidade de guerreiros chegassem próximo ao acampamento, sem nada ou ninguém mais encontrar. A noite de lua se apresentava bonita e iluminava toda a região, inclusive o vale, mas as sombras deixadas pelos corpos dos guerreiros denunciavam que eles estavam esperando o sinal para um grande ataque no interior dos túneis, que tanto utilizavam em busca de vítimas e presas em terras mais distantes. Era assim que este povo primitivo realizava suas incursões em lugarejos e vilas,
atraindo suas vítimas para aprisioná-las ou simplesmente torná-las comidas para saciarem seus desejos de carne fresca e sangue. Atacando e destruindo, principalmente jovens mulheres que, indefesas, se tornaram alvo fácil para seus atos criminosos. A noite de lua era a preferida, pois deixavam as vítimas se impressionarem com aquelas noites belas e atacavam com mais facilidade, distraídos como ficavam. Luderov, já pronto para se defender com o ataque dos zumbis, passou a ouvir uns estalidos nas paredes do túnel e sentiu arrancar sob seus pés um pedaço de terra. Sem dúvida, era o início de um terremoto, com explosões externas vindas de área distante. Todos se assustaram com aquela ocorrência e ficaram esperando o que iria suceder. Do lado de fora, os zumbis saíram correndo, tomando o rumo oposto ao dos túneis e desapareceram. Logo surgiu Aramis, pedindo que um batedor fosse ver o que estava acontecendo, já que a terra continuava a ter pequenos tremores. Viu que o vulcão Vesúvio dava sinais de que ia explodir e logo trouxe a notícia para Aramis. Ficaram esperando sem dormir a noite toda, com intervalos de tremores e calmaria. A noite passou e deu lugar a um dia nublado. Estava cheio de fumaça e o ambiente mais escurecido. Sem dúvida, o vulcão estava entrando em erupção, primeiro expelindo gases e fumaça, e posteriormente, viria com toda a força, a explosão de material incandescente. Rapidamente surgiram os enviados de Otica anunciando que sua tribo também iria abrigar-se nos túneis até o término daquele fenômeno natural. Deixamos espaço para toda a sua tribo, que contava com aproximadamente 250 pessoas, entre homens, mulheres e crianças, que já começavam a dar sinais de que a sua doença iniciara o seu retorno. Cruel pensamento de desacerto tomou conta da tribo dos anciãos. Temiam que os zumbis praticassem um ataque devastador e matariam todos, menos Luderov, portador de um dom que o defendera da morte. Quão sábio é o Criador! Em poucos minutos fez aqueles povos se unirem, por necessidade, já que iriam partilhar o mesmo espaço por tempo indeterminado. O vulcão entrou em forte erupção, labaredas de fogo e fumaça eram vistos de uma longa distância. Toda a terra tremia a cada explosão, que trazia um som incrivelmente ensurdecedor. Os animais sumiram de vez, um forte cheiro passou a tomar conta de todo o ambiente. O calor aumentou e as cinzas passaram a flutuar no ar e cair próximo a nós. O dia se transformou em noite e logo surgiu a necessidade de cobrir os rostos com tecido que filtrava mais o ar. Todos se uniram, zumbis e o povo de Aramis na divisão de tarefas, organizando grupos de guerreiros para procurar animais de caça para satisfazer a fome. Ao deixar este episódio de lado, a Mantica repetiu suas últimas orações aos deuses, pediu para Otica acompanhar e iniciou uma conversação. Otica, és um grande líder, guerreiro e responsável pelo teu povo, mas lembro-te que como vocês têm uma doença e só com a presença de Luderov serão capazes de se manter curados. Peço que nos acompanhe para terras mais prósperas e distantes. Deixem este local que irá demorar a voltar ao normal. Teremos prazer em tê-los próximos a nós, considerando que temos o mesmo sangue dos ancestrais. Não diga não, pois isto pode significar um prejuízo para todos. Também temos responsabilidades para com vocês. Otica olhou e comentou. Nosso povo ficará aqui com a Luderov. Não podemos abandonar nossas terras, que nossos ancestrais tanto trabalharam para mantê-la. Luderov não vai resolver os problemas imediatos de vocês. A ele cabe a missão de uni-los a nós, e nos levar para o progresso. Por este motivo é que vocês devem nos seguir até as últimas paragens, relata a Mantica, que complementa. Terás a oportunidade de desistir e voltar, caso vocês não se adaptem ou não tenham o sucesso que esperávamos. Mas tudo nos leva a acreditar que vocês irão se dar muito bem com a nova vida. Otica revelou. Nossos antepassados são únicos, deveremos pensar no assunto, por enquanto a nossa sobrevivência está por um fio.
A última vez que o vulcão cuspiu fogo trouxe devastação para toda a região. A fome e as doenças vieram acompanhando. Veremos o que irá sobrar e decidiremos o que fazer. Aquela erupção foi uma das mais longas e devastadoras, tanto que a escuridão persistiu por um longo período de tempo, o suficiente para que Otica percebesse que se continuasse no local, muitas vidas seriam perdidas em decorrência da fome. Arriscaram sair dos túneis para sentir o quanto já havia sido destruído. Para sua surpresa, quase tudo estava devastado, com plantas secas e o chão coberto de cinzas. Muito tempo seria necessário para que a natureza fosse recomposta. Já havia se passado cerca de 30 dias e as noites prolongadas traziam mais dúvidas sobre os destinos. Decidiram, então, todos partirem em direção a Prestes, povoado em que Luderov havia deixado sua família para aventurar-se à procura do povo zumbi. Deixaram marcas por onde passaram, trilhas foram melhores feitas e os povos começaram a interagir, com ajuda mútua. A Mantica revelou-se uma vidente de boas comunicações, tanto que de noite pressentia espíritos bons que a induziam a seguir o melhor caminho naqueles túneis traiçoeiros, e quanto mais percorriam mais observavam que as paredes ficavam menos quentes e mais úmidas, denunciando o afastamento de áreas próximas ao vulcão. Persistiam os pequenos tremores, mas os batedores logo traziam notícias de que a caminhada estava no rumo certo. Até que, enfim, conseguiram vislumbrar uma saída já próxima à comunidade de Luderov. Por certo, já fazia mais de 15 dias entre caminhadas e paradas até chegar àquele ponto. Luderov falou. Acabamos de chegar de onde parti, faz mais de 5 anos. Deixei mulher e filhos aqui, peço que permaneçam nos túneis e deixem que eu vá primeiro, junto com os representantes das tribos. Será um primeiro contato, e logo que pudermos, traremos notícias de como poderão ser aceitos na comunidade. E assim fora feito. Luderov, a Mantica, alguns anciãos e Otica formaram o grupo e foram ver os moradores de Prestes. Ao se depararem com os primeiros habitantes, causaram surpresa pelos seus trajes e aspecto de pessoas rudes e primitivas. Luderov, agora com longos cabelos meio grisalhos e barba volumosa, não fora reconhecido por ninguém, tampouco pelo pároco da cidade, a quem confiara sua família, Padre Alvino. O religioso olhou para aquele grupo e acionou outros moradores para recebê-lo e ver o que poderia ser feito. Luderov apresentou-se. Padre, não lembra de mim? Sou eu aquele que entrou nos túneis, há mais de 5 anos, à procura de respostas do povo que atacava nossos jovens. Sim, lembro, meu Deus! Exclamou o padre. Nossa Senhora! E ele se benzeu, sentou-se em uma cadeira e continuou. Pensávamos que havias morrido. Nosso outro padre também foi procurá-lo seguindo sua trilha. Bastille tinha fé que o encontraria. Pois o padre Bastille me encontrou, só que ele não resistiu a uma fuga e acabou perdendo a vida para o mais feiras. E essa gente, quem é? Ó padre, é uma longa história. A verdade é que todos são filhos de Deus e precisam de abrigo e comida. Dito isso, o padre ordenou que tocassem o sino da igreja para reunir a todos e pudesse pedir ajuda aos novos moradores. Meus amigos, temos visitas e necessito que todos ajudem a dar abrigo e comida para estes filhos de Deus. Sabemos que são muitos e por isso devemos planejar um local para que todos tenham um lugar para viver. Entraram na igreja Pelenov e seus filhos. Ela deu um grito de emoção e partiu em lágrimas para os braços de Luderov. Sua espera chegara ao fim, pelo menos foi o que pensou no momento. Minutos depois, Luderov estava abraçando seu filho e sua filha que nunca conhecera e, comovido, dirigiu-se à mulher. Meu amor, nunca te esqueci, e não consigo dominar minha emoção. Ó minha filha, como és bonita, como estou feliz em vê-los. Papai, disse ela. E todos se abraçaram emocionados.
A Mantica e o resto do grupo observavam aquele reencontro emocionante, e logo Pelenova pediu para que Luderov e os seguissem para ele ficar reunido como uma verdadeira família, mas Luderov dá um passo atrás e diz: Não posso ir agora, tenho que resolver outros assuntos. Como não podes vir? Arguiu Pelenova. Ficaste muitos anos fora e não queres vir conosco? Quero sim, mas tenho que primeiro ajudar este povo a se estabelecer nas terras. Não me diga que tens outra mulher? Indagou Pelenova. Mais ou menos, respondeu Luderov, mas tenho que lhe explicar, é uma longa conversa. Pare, Luderov, não quero mais ouvir, deixe-nos para sempre, falou rispidamente. Audiolivro realizado pelo canal Suryashanti Audiobook. Luderov atordoado respondeu: Não é bem assim, nossas leis são diferentes das deles. Agora, faço parte desse grupo que me acolheu em momentos difíceis, e não sou capaz de deixá-los dessa maneira, sem nenhuma solução. Os representantes da tribo não entendiam bem aquela linguagem diferente da sua, mas sabiam que alguma coisa existia entre aquela mulher e Luderov. Neste momento, entrou o administrador de prestes e vários guardas, responsáveis pelo local. Iniciam um diálogo com o padre Luderov. A confusão estava formada. Eles muito tinham que conversar. 46. O não assentamento. Luderov, volte, não parta sem falar comigo, insistiu Pelenova, ao ver seu esposo se distanciando com todo o grupo da tribo e as autoridades do povoado. Não se preocupe, retrucou Luderov, retornarei em breve. Luderov sabia que naquele momento o mais importante era convencer os mandatários da administração local a aceitar aquele povo que há vários dias não dormia ou comia decentemente. Seria um trabalho árduo de convencimento, mas os anciãos estavam decididos em não retornar aos túneis, que não reuniam condições de sobrevivência por longos períodos. Ao entrarem no túnel, um cheiro forte de comida assada impregnou os visitantes. Eles se assustaram com aquela cena de alimentos queimando em recipientes sujos. O que significa isto? Perguntou o senhor administrador de nome Pauler. É o modo de cozinhar mais rápido os alimentos endurecidos. Joguem isto fora e saiam destes túneis com cheiro insuportável. Deixaremos vocês arrumarem suas tendas nas proximidades e iremos ver aonde vocês poderão se estabelecer aqui o mais próximo de nossa cidade, continuou o senhor Pauler. Nobre senhor, obrigado por nos acolher neste momento que tanto necessitamos, falou Luderov. Não se antecipe, isto que estou permitindo para que não morram desnutridos ou por doenças. Nossa gente não vai aceitá-los com facilidade, rebateu Pauler. Claro, perdoe-me, não iremos mais atormentá-lo, ficaremos aqui assim que pudermos iremos procurá-lo e levar ideias para ajudar-nos a nos estabelecer nestas terras, falou Luderov. Fiquem aqui e não vão para a cidade. Deixarei os guardas para assegurar que tudo o que dissemos será cumprido. Tudo bem, ficaremos aqui, senhor. E não se preocupe. Deixarei meus guerreiros a postos. Se alguém de sua cidade vier nos importunar, será devidamente alertado para voltar, revelou Orames. Todos de acordo. Selaram com um aperto de mão e seguiram, despedindo-se de um grupo de soldados que ficaram próximos aos guerreiros de Otikar. Mais tarde, Orames reuniu seu grupo para analisar a situação. Luderov, o que você acha? Estes homens foram pouco amistosos conosco? Perguntou Orames. Sim, acho que não fomos muito bem atendidos, esperava que nos amparassem com mais alegria, falou Luderov. Alegria? O que é isto? Interrogou Otikar. Deixamos nossas terras por causa da destruição, mas não ficaremos aqui esperando para ser atendidos como amigos. Iremos voltar assim que pudermos. Orames reagiu. Calma, iremos nos alegrar quando tudo estiver bem resolvido.
Se nossos deuses nos aconselharam a deixar nossas terras, e nos trouxeram até aqui, é que com a certeza de que teremos um futuro melhor. Os anciãos se entreolharam. Falou o mais idoso. Teremos muitas noites para avaliar o que deveremos fazer. Certo que agora somos apenas um grupo de pessoas que precisam de um lugar para caçar e se alimentar. Algumas de nossas crianças e adultos estão doentes e necessitam se recuperar. Amantica, venha cá e deixe que seus conhecimentos, junto com os do pajé, nos tragam soluções para a melhoria do nosso povo. Amantica levantou-se e pediu para que Luderov a acompanhasse nos arredores daquele local, para procurar por água e comida suficientes para fazer algumas poções e ungüentos, de modo a cobrir ferimentos e melhorar a subnutrição que o grupo sofria pela longa jornada a que foram submetidos. Encontraram um pequeno córrego e sua água límpida encheu de animação Luderov e Amantica. O que eles não sabiam era que estavam sendo vigiados de perto por homens do Sr. Pauler, que queria relatos de tudo o que ocorria com aquela tribo. No outro dia surgiram pequenos indícios de que as cinzas do vulcão acabaram de atingir toda a comunidade que estava sendo alvo das explosões longínquas. Assim, as plantações de milho de uma vasta propriedade próxima foi atingida, o ar ficou mais pesado e outros animais debandaram. Será que aquele vulcão continua em erupção? Pensou Luderov. Vai ficar difícil ficarmos aqui. Daqui a pouco vão dizer que somos culpados de tal infortúnio. O Sr. Pauler surgiu acompanhado de outras pessoas locais e mais soldados. Viemos comunicar que é impossível vocês ficarem nestas terras. Haverá falta de comida e sua gente trará doenças e maus pressentimentos. Nos dizem que vocês não são bons e seremos penalizados se ficarem aqui. Deixe-nos por um tempo, não temos as condições necessárias para retornar aos túneis, morreremos todos de fome e inanição. Não podemos retornar agora. O administrador pensou e deu a seguinte ordem. Deixaremos vocês aqui por 10 dias, tempo suficiente para melhorarem e, em seguida, partir para não voltar mais. Senão seremos obrigados a expulsá-los à força. Se for preciso, pediremos ajuda ao exército central. Luderov não entendia o motivo da decisão, pois sabia que havia uma longa faixa de terra que precisava ser arrematada por colonos dispostos a desbravar a terra e com isso realizar o cultivo de outros tipos de plantações. Sr. Plumar, outro componente da administração do povoado, reagiu ao Sr. Pauler. Não foi exatamente o que combinamos. Levarei sua posição ao padre e ele ficará de conversar convosco novamente. Plumar, não seja ingênuo, se não falar assim, este povo irá ficar para sempre nas nossas terras. O grupo se afastou da tribo de Orames e retornou à cidade com o recado dado. Durante a noite, o conselho dos anciãos se reuniu e decidiram pedir que Amantica invocasse os espíritos guias a fim de encontrar uma solução para o impasse. Deixar as terras e seguir outro caminho ou ficar e se estabelecer ali, mas com muita luta e talvez uma guerra. Orames se recolheu para meditar e aguardar a resposta que Amantica fora responsabilizada para conseguir. Durante algumas horas, Amantica recebeu orientações dos seus ancestrais, além de informações sobre como proceder para realizar uma boa formação do solo para plantar alimentos de consumo rápido. Entre o que foi dito, referiu-se a buscar sementes de plantas nativas e outras próximas ao milharal, para que as ervas daninhas fossem destruídas pelas plantas mais fortes. Nenhuma revelação fora feita com relação ao que se tinha interesse. Luderov decidiu pedir à senhora que os ajudasse, visto que todos os espíritos diziam para que ele orientasse aquele povo a segui-lo e ocupar outras terras. Contudo, o que a senhora de branco falaria? Passaram a fazer orações profundas, suplicando a Deus e ao seu Filho Jesus que os ajudassem naquele momento de dúvida.